Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade, às nossas aulas sobre funções inorgânicas. Vamos falar hoje especificamente sobre ácidos e bases, falar um pouquinho sobre a nomenclatura, sobre o comportamento dessas substâncias em água e depois nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais em outras teorias nas próximas aulas. Bom, de acordo com Arrhenius, ácido é toda substância, todo composto que, quando dissolvido em água, libera, origina o H+, como único cátion. Obviamente, vai existir um ânion também, que vai ser liberado quando essa substância for dissolvida em água. Essa é a definição de ácido de Arrhenius. Existem outras definições, mais para frente, oportunamente nós vamos falar sobre elas, mas neste momento, nosso foco é a definição de Arrhenius. Ácidos liberam H+ em água. Ou seja, todo ácido tem que ter hidrogênio na fórmula, nessa nossa definição aqui. Bom, primeira coisa que nós vamos fazer é dividir os ácidos em grupinhos, Nós vamos falar especificamente dos ácidos com oxigênio e sem oxigênio. Vamos começar primeiro aqui pelos ácidos não oxigenados ou hidrácidos, que são poucos, os importantes para a gente vão ser poucos, e eu vou colocar aqui a fórmula deles, então já fiquem atentos, a representação das fórmulas dos ácidos vão começar sempre com o hidrogênio e um outro elemento aqui, ou outros elementos, veremos já já. E aí, como que eu defino, que a fórmula fica HCl? Bom, lembrando das ligações químicas que nós vimos anteriormente, sabendo que o hidrogênio é um átomo da família 1, ele tem um único elétron na camada de valência e ele fica estável com 2, Já o cloro é um elemento da família 17, 7 elétrons de valência, então vai compartilhar elétrons com o hidrogênio. A fórmula eletrônica do HCl é essa aqui, certo? Então, é assim que a gente define como que fica a fórmula de um ácido. Bom, outros elementos da mesma família do cloro vão ter uma fórmula semelhante. Então, eu vou ter a possibilidade aqui de formação do HF, hidrogênio ligado ao flúor, isso também é um ácido. Eu posso pegar outros elementos lá da família 17, HBr, HI, que é o iodo, certo? Mas só existem ácidos com halogênios? Não, a gente pode ter, por exemplo, um ácido formado a partir aqui do hidrogênio ligado ao enxofre. Só que o enxofre é um elemento com 6 elétrons de valência, então vão ser necessários mais hidrogênios aqui para estabilizar essa molécula. Mas isso aqui também é considerado um hidrácido. Então, eu posso escrever o H2S. Esse 2 aqui vem justamente dessa diferença ali de quantidades de elétrons de valência. Outro ácido importante, ele tem mais de um elemento ligado ao hidrogênio, mais de um elemento diferente formando a molécula. Ligado ao hidrogênio, na verdade, somente um. O hidrogênio com um elétron, mas a gente tem o carbono com 4 ligado ao nitrogênio. Essa aqui, é uma outra molécula que também forma um ácido, nitrogênio fazendo 3 ligações, o carbono fazendo 4, então eu tenho o HCN. E esses são os principais hidrácidos. Vocês não vão ver ácidos diferentes desse, normalmente são somente esses aqui. Bom, o que é importante saber sobre os hidrácidos? Além de não conterem oxigênio na sua fórmula, eles vão ter uma nomenclatura característica. O nome vai ser sempre dado da seguinte maneira: ácido, todos os ácidos têm o nome começado pela palavra ácido, vai ter um prefixo e esse prefixo vai vir dos elementos, do elemento que forma esse ácido. Deixa eu consertar aqui. Prefixo, então tem um prefixo se for cloro, outro se for iodo e assim por diante. E hídrico no final, sufixo hídrico. Então, todos esses ácidos que eu mostrei aqui têm um nome terminado em hídrico. Como assim? Vamos aplicar aqui a nomenclatura, a formulinha. Esse aqui é o ácido com cloro, então o nome fica clorídrico. Então, o ácido clorídrico é o HCl. O próximo aqui é o ácido, agora vamos para o nome, flúor, então fica fluorídrico. Esse é o nome do ácido. O próximo aqui
ácido, nome do elemento bromo, então esse é o ácido bromídrico. Então, essa é a regrinha de nomenclatura para os hidrácidos. Próximo, esse fica um pouquinho esquisito, mas é o ácido iodídrico, iodídrico de iodo. Agora, esses dois têm, né, uns detalhes. Primeiro que o S é o símbolo do enxofre, mas esse nome, né, esse símbolo vem do nome do enxofre em latim, que é sulfur. Então, na hora de dar nome aqui, eu vou usar o prefixo sulfur. Então, esse é o ácido sulfídrico, ácido que contém enxofre. E esse outro tem o C e o N. E agora? Bom, ele tem um nome um pouquinho diferente. O CN é um ânion conhecido na química, é o cianeto, então o nome é ácido cianídrico. Tem que memorizar. Ácido cianídrico, uma substância bastante tóxica. Então, esses são os oxiácidos importantes que vocês devem conhecer. E nada além disso vai aparecer em provas ou em questões, né, de vestibulares mais complexos. Normalmente, esses são os ácidos que precisam ser conhecidos, os hidrácidos ou não oxigenados. Bom, lá da definição de ácido, nós sabemos que todos eles liberam H+ em água. Então, o que está dizendo a definição? Que quando eu pego o HCl, uma substância molecular, e coloco ela em água, então foco na aula passada, quem não viu, quem não se lembra, dê uma olhadinha lá. Isso aqui é uma substância gasosa, mas quando ela é colocada em água, então em contato com água, ela se transforma em H+, aquoso, mais Cl- aquoso. Por que que isso aqui acontece? Bom, o HCl já foi representado ali no slide anterior, mas eu vou retomar aqui. No momento em que essa substância é colocada dentro d'água, existe uma quebra de ligação, mas essa quebra ela é heterolítica, ou seja, um dos átomos acaba ficando com o par de elétrons enquanto o outro perde. Isso acontece por conta da eletronegatividade, né, do cloro ser muito mais eletronegativo que o hidrogênio, e eu vou ter a formação do íon H+ e do íon Cl-. O íon H+ é característico dos ácidos, então essa liberação de H+ é o que faz com que o HCl seja considerado um ácido. Esse processo que eu escrevi aqui na forma de equação química é o processo chamado ionização. Por quê? A substância aqui é uma substância molecular, é uma molécula, certo? E essa substância molecular foi transformada em íon durante essa mistura com água, né? Durante essa solubilização na água. Esse processo que produziu íons, a gente chama de ionização. Deixa eu só consertar aqui, porque a gente diz composto molecular, fica mais completinho. Então, ó, esse composto molecular que não conduzia corrente elétrica, ao ser colocado em água, gerou íons, produziu uma solução eletrolítica, lá da aula passada, e esse processo de formação de íons se chama ionização. Ácidos ionizam em água e liberam o H+. Esse processo se repete com qualquer um daqueles ácidos que eu representei anteriormente. Pode ser, por exemplo, o HF. Qual que é o comportamento do HF, que também é uma substância gasosa? Isso aqui é um pouco menos importante, mas estou colocando completinho. Ao ser colocado em água, vai haver a liberação de íons H+ e de íons F-. Olha, isso é um processo de ionização, certo? Ionizar, no caso dos ácidos, né, é liberar o íon H+. Bom, cuidado quando a gente tiver ácidos com 2 hidrogênios ionizáveis, a gente chama de diácidos. Essas classificações nós vamos ver com mais detalhes na próxima aula. Mas enfim, e quando eu tenho a molécula com o enxofre, aquela que nós vimos ali que tem 2 hidrogênios, qual que é o processo aqui? Ó? Então, fazendo as ligações, vou consertar aqui. No momento que essa molécula é colocada em água, também vai haver a quebra de ligações. Só que nesse caso, o H+ aqui e o outro H+ aqui vão ser liberados em água. E o enxofre, que ficou com os 2 pares de elétrons, acaba adquirindo carga 2-. Ó,
2 menos, H+, e H+. Então, a ionização do ácido sulfídrico ela é um pouquinho diferente. Eu vou ter aqui, ó, o H2S, também é um gás. Quando for colocado em água, vai liberar hidrogênios mais 2, H+. Cuidado, um erro bem comum é escrever assim, ó, jamais façam isso. Esse 2, ele indica, né, aqui ele está na forma de índice, ele indica que um átomo está ligado no outro. E o que está acontecendo aqui é justamente o contrário. Os hidrogênios estão se separando da molécula. Então, o 2 vem aqui na frente como coeficiente. Aqui, aquoso, cuidado com enxofre com carga 2-. Ó, reparem que as cargas negativas e positivas se anulam. Certo? Então, ó, 3 processos de ionização escritos aqui nesse quadro. Último, quando nós temos a molécula com mais de um átomo, com mais de 2 átomos, aliás. Ó, aquela ligação que eu mostrei para vocês agora há pouco, que envolve nitrogênio, carbono e hidrogênio, que é o ácido cianídrico. A quebra acontece, gente, mas não é na molécula toda, né? Lembrando, ácidos liberam H+, é só aqui que a molécula se quebra. O restante da molécula permanece junto. Então, na representação da ionização do ácido cianídrico, que é o HCN, nós temos esse processo aqui, ó. Ele é colocado em água, libera o H+, agora eu escrevo aquoso, mas o CN menos, tá vendo? Os 2 átomos permanecem junto com a carga negativa de formação de ânion. É assim que funciona o processo, né, de formação aqui de íons, o processo de ionização nos hidrácidos, ok? Bom, nosso segundo tipo de ácido são os ácidos oxigenados ou oxiácidos. Aqui a coisa é um pouquinho mais complexa. Aqui a gente tem uma quantidade muito maior de ácidos, diversos tipos, e a gente não vai ter como decorar, memorizar todos. Então, eu vou ensinar um macete para decorar alguns ácidos importantes que nós chamamos de padrão ou chave. Certo? Decorando esses, nós conseguimos dar nome e encontrar as fórmulas de outros tipos de ácidos também. Mas foco aqui. Eu vou ensinar uma frase que ajuda a memorizar o elemento, né, o elemento central da fórmula do átomo. Todos eles vão ter hidrogênio, né, lembrando que ácidos contêm hidrogênio, e, nesse caso, vão conter oxigênio também. A frase que ajuda a lembrar é a seguinte: não como bolo claro, só pão sírio. Quando eu falo essa frase, eu vou pegando as iniciais e vou transformando em símbolos de elementos. Não como bolo claro, só pão sírio. E a partir disso eu tenho os elementos centrais da fórmula. Do lado esquerdo, obrigatoriamente, eu tenho hidrogênios, porque os ácidos, né, liberam H+ em água. Tem que ter hidrogênio. E aí a estrutura fica assim, ó, hidrogênio em todos. E como são oxiácidos, oxigênio em todos eles também. Todos esses aqui têm oxigênio na fórmula. Aí, o que eu vou fazer? Um macete aqui para colocar os índices. Eu começo do 1, 2, 3, começo novamente. 1, 2, 3, 4. Então, é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 para hidrogênios. E para oxigênio, eu vou repetir 4 vezes o 3. Então, ó, 3, 3, 3, 3. E agora, 3 vezes o 4. E assim, eu obtenho as fórmulas moleculares dos oxiácidos importantes. Tem mais? Tem, muitos. Mas, enfim, o importante é saber que esses eu tenho que saber de cor. E aí, existe uma regrinha de nomenclatura parecida, né, como eu mostrei para os hidrácidos. O nome sempre vai começar em ácido. Eu vou ter novamente um prefixo que vai depender do elemento químico central, né, nesse caso, esses que estão escritos em preto, e a terminação do nome é ico. Lembra, os outros eram hídrico, e agora, ico. Ácido, nome do elemento, ico. Vamos tentar agora fazer a nomenclatura aqui. O primeiro deles, que tem fórmula HNO3,
tem nome ácido. Vamos para o elemento central, nitrogênio. Então, nítrico. O primeiro é o ácido nítrico. O segundo é o ácido, vou olhar o elemento central, carbono, ácido carbônico. O terceiro, o B é o símbolo do boro, então é ácido bórico. Cuidado para não confundir com bromo, tá? Bórico é B, bromo é BR. O Cl é cloro, então esse aqui é o ácido clórico. Nós já vimos o clorídrico, esse é o clórico. S de sulfur, então esse aqui é um ácido bem famosinho, é o ácido sulfúrico. Nós já vimos o sulfídrico, né? Esse aqui é o sulfúrico. E esse aqui, com P, fósforo, é o ácido fosfórico. Ácido fosfórico. E, por último, aqui, o Si é o símbolo do silício, ácido silícico. E assim nós temos ácidos importantes com fórmula e nome. Tem que memorizar. Esses aqui não tem muito o que fazer, tem que saber de cor. Esses são os ácidos principais, os ácidos-chave, certo? Bom, eu disse que os ácidos anteriores precisavam ser decorados e que a partir daqueles ácidos nós poderíamos achar, encontrar, determinar a fórmula e o nome de outros. Bom, existe uma regrinha para variações, para derivados daqueles ácidos. Eu vou usar como exemplo o ácido clórico, que é o HClO3. Estava lá, né? Eu vou repetir o nome dele aqui, ó. Esse ácido, ele é um ácido padrão, é o ácido clórico conhecidíssimo. Bom, o que nós podemos fazer com esse ácido é variar a sua fórmula em número de oxigênios, não de hidrogênios, apenas de oxigênio. Eu posso, por exemplo, acrescentar um oxigênio na fórmula, e aí eu terei o HClO4, e eu posso retirar um ou dois oxigênios, e eu terei o HClO2 e o HClO1. Essa é uma regrinha importante de se conhecer. Então, o ácido padrão eu preciso saber de cor, e eu posso variar as quantidades de oxigênio para mais uma vez e para menos uma ou duas vezes. Prestem atenção nesse detalhe. Esse ácido clórico tem essa terminação e todos os ácidos padrões daquela lista anterior lá vão terminar em ico. Deixa eu ajeitar isso aqui para ficar mais bonitinho. Então, ó, foco aqui na terminação, ico. Bom, o que acontece quando eu acrescento um oxigênio? No nome do ácido, eu acrescento o prefixo per. Então, olha só, esse aqui passa a ser o ácido perclórico. Então, olha só, acrescentei o prefixo porque eu aumentei o número de oxigênios. Essa é a regra. E quando eu diminuo o número de oxigênios? Bom, eu troco o final do nome, que era ico, para oso. Esse aqui passa a ser o ácido cloroso. Então, a modificação quando eu diminuo um oxigênio é trocar o finalzinho do nome para oso. E quando eu tiro um segundo oxigênio do padrão? Então, o padrão tinha 3 oxigênios, agora eu estou tirando 2, estou tendo um oxigênio só. E o nome recebe um prefixo, passa a ser o ácido hipo de menos, né? Hipocloroso. Então, esse é o destaque importante para tudo isso aqui. Olha só, ácido padrão. Decora, vocês têm que saber qual é o nome do padrão. Se o padrão recebe um oxigênio, per no nome, mantém o restante. Se ele perde, troco o sufixo, o finalzinho, de ico para oso. E se ele perde mais um, então eu troco o finalzinho e ainda acrescento hipo. Então, hipocloroso.
cloroso. Essa é a regra e vale para quais ácidos? Para os ácidos padrões, quando eles recebem ou perdem oxigênio. Vamos ver como é que isso funciona com outro exemplo qualquer. HNO3. Esse ácido é um padrão. Esse aqui é o ácido nítrico, tá lá na página anterior. Ficou com dúvida? Volta um pouquinho. Se num exercício aparece o HNO2, o que vocês vão olhar? O número de oxigênios diminuiu. Se o padrão perde um oxigênio, eu troco o íco por oso. Então, esse aqui é o ácido nitroso. Então, é assim que eu vou aplicar a regrinha. Ácido nitroso é o ácido padrão com um oxigênio a menos. Outro exemplo. Se eu pedisse para vocês o H3PO3, o que eu faço? Vou olhar lá na minha tabelinha. Vocês vão encontrar o H3PO4 é o padrão. O H3PO4 é o ácido fosfórico. Vocês têm ele na tabelinha. O fosfórico tem 4, esse aqui tem 3. Então, esse aqui é o ácido fosforoso. Por que oso? Porque ele diminuiu um oxigênio a partir do padrão. Então, memoriza aquela tabela e aplica a regra em outros ácidos, ok? Bom, como todos os ácidos, os oxiácidos também liberam o H+ em água. O restante da molécula permanece intacto. Então, vamos escrever algumas ionizações e eu vou escrever um ácido daqueles em fórmula estrutural. Eu vou no H2CO3, que é o segundo ácido da lista, que é o ácido carbônico. Vou escrever a fórmula eletrônica dele. O átomo central é o carbono. Estou colocando aqui, ó, essa é a fórmula. Não se preocupe em decorar a fórmula estrutural ou fórmula eletrônica, eu só estou colocando a representação aqui. Opa, que ficou errado, está faltando oxigênios. Para vocês entenderem o processo de ionização, que é a liberação apenas dos oxigênios, perdão, dos hidrogênios dessa molécula, porque ácidos liberam H+, certo? Então, ó, essa é a fórmula do ácido carbônico, fórmula enorme, mas o que eu quero que vocês se atentem? Ácidos liberam H+. Então, ó, os Hs é que vão se separar da molécula. Essa ionização, quando todos os hidrogênios se separam, a gente chama de ionização total, ionização completa. Bom, como que eu escrevo isso aqui? Isso aqui se transforma em H+, isso aqui em H+, e o resto? Bom, CO3, 2-, certo? Essa é a proposta. Então, a gente vai escrever algumas ionizações, ó. O H2CO3, que é um oxiácido, colocado em água, vai liberar os hidrogênios. Como? Assim, ó, 2H+. Vou colocar aquoso. E o restante? O restante permanece junto. CO3, 2-, então duas cargas negativas, para balancear com as duas positivas. Ah, e se for outro ácido? Pode ser um maior, ó, o H3PO4. Nesse caso, não vou desenhar a fórmula, não. Já vamos direto, ó. Tem 3 hidrogênios ionizáveis, 3 hidrogênios para liberar. 3H+, aquoso. Então, olha o processo aqui de ionização do ácido. Mais PO4, 3-, cargas negativas e positivas têm que se cancelar, aquoso. Então, é assim que eu escrevo a ionização dos oxiácidos. Alguns só têm o hidrogênio ionizável, ó, HNO3. Coloque em água. Qual que é o processo? Libera o H+, esse aqui é um monoácido. Nós vamos falar dessas classificações depois, mas enfim. NO3- aquoso. É assim que funciona o processo de ionização. Ou seja, ácidos, quando são dissolvidos em água, vão liberar H+, e vão produzir soluções condutoras de corrente elétrica, eletrolíticas, como nós vimos na última aula. Um último exemplo.
H2SO3. Esse aqui é o ácido sulfuroso, só para lembrar vocês. Por quê? O ácido com fórmula H2SO4 é o ácido sulfúrico, esse aqui é o sulfuroso, tá? Só para vocês verem que as variações que ocorrem com o ácido não impedem a ionização. Como que acontece aqui? A liberação de 2H+, aquoso, e aí sobra o ânion SO4, 2- aquoso. Certo? Vocês podem repetir isso com qualquer um dos ácidos que nós vimos anteriormente. Agora, só um último caso aqui, lembrei de mostrar para vocês coisas do tipo HBrO3. Qual é o nome disso aqui? Quando a gente não sabe o nome do ácido porque ele não está naquela lista, a gente tenta identificar quem é o elemento central e em qual família ele se localiza. Esse elemento é da família 17, a mesma família do cloro. Então, nós podemos usar a regra de nomenclatura semelhante ao cloro. O cloro é HClO3, naquela tabelinha de ácidos padrões. E a gente chama de ácido clórico. Vocês podem ir lá olhar. Esse ácido que eu sugeri aqui, no lugar do cloro, ele tem o bromo, mas o restante da fórmula é similar, ó, um hidrogênio, 3 oxigênios, aqui. Ou seja, eu vou só substituir o sufixo, ele é o ácido, aliás, o prefixo, o ácido brômico, o sufixo eu mantenho, ó, ico no final. Ele pode sofrer ionização? Claro que pode. Como todos os ácidos, ele vai liberar o H+ em água. É HBrO3, a gente tem o costume de escrever a água aqui em cima, ele vai liberar o H+, e o íon restante, né, o negativo ânion, permanece junto. Br- O3, né, menos, aquoso. Então, é assim o processo de escrever a ionização dos ácidos, ok? Bom, e a nossa segunda parte aqui é a introdução, né, do conceito de bases. De acordo com o mesmo conceito de Arrhenius, as bases são compostos que, quando dissolvidos em água, vão originar um ânion, que é o OH-, nós vamos chamar esse OH- de hidroxila. Então, esse é o íon característico das bases. Ácidos liberam H+, as bases liberam OH-, que é o que a gente vai chamar de hidroxila, certo? Toda a base tem hidroxila. Outra coisa importante sobre as bases é que as bases, em sua maioria, nós vamos ver uma exceção, são compostos iônicos. Então, são formados de um metal ligado à hidroxila. A fórmula base é a seguinte: o metal ligado à hidroxila numa quantidade X aqui que vai depender de qual é o tipo do metal, né? Que metal é esse? É ferro? É cobre? Então, bases têm essa estrutura, um metalzinho aqui, qualquer um da tabela periódica, que vai formar o cátion, enquanto a hidroxila vai ser o ânion dessa ligação. Então, bases são iônicas e têm todas as características conhecidas de substâncias iônicas. São sólidas a temperatura ambiente, vão conduzir corrente elétrica quando dissolvidas em água, enfim, todas as características conhecidas. Bom, no caso das bases, nós também vamos dividi-las em grupo, assim como nós fizemos com o ácido, para facilitar os estudos. Bom, esses grupos eles vão ser definidos de acordo com o metal, o M, né, que está ali formando a base, que está fazendo a estrutura ali da substância. A primeira coisa é, existem dois tipos de metais, de carga fixa e de carga variável. Nós temos que saber quem são os metais de carga fixa, inicialmente, e aí a gente tem dois grupos específicos da tabela periódica, que são os metais alcalinos. Tabelinha na mão aqui vai ser importantíssima, porque os metais alcalinos, todos eles têm um elétron na camada de valência. A tendência é que eles percam esse elétron e adquiram carga mais um. E nós temos uma outra família ali, que são os metais alcalino-terrosos. Os metais alcalino-terrosos, eles têm a tendência a perder 2 elétrons da camada de valência e adquirir carga 2+. Então, ó, já defini duas famílias em que os metais têm carga fixa, família 1
e família 2. Além desses, nós precisamos guardar outros 3, que são alumínio, a carga do alumínio é sempre mais 3. A gente vai ter o zinco, a carga do zinco sempre mais 2. E, por último, a prata, carga sempre mais 1. Então, esses metais aqui têm carga fixa. Alumínio, para a gente não esquecer, né? Coloca o símbolo, mas vamos pôr o nome também. O zinco e o Ag, que é a prata. Esses metais são os metais de carga fixa. Só existem essas cargas possíveis para esses metais. Vamos pegar um de cada família aqui para a gente ver. Primeiro deles, família 1, sódio. O sódio, que é um metal de carga fixa mais 1, quando se ligar à hidroxila, que também tem carga fixa, que é sempre menos 1, as cargas vão se cancelar e a fórmula será NaOH. Isso aqui é uma base importantíssima. Vou pegar um elemento da família 2, cálcio. O cálcio, por ser da família 2, tem carga 2+. Quando ele se ligar à hidroxila, ele vai adquirir aqui, né, essa fórmula, Ca2+ com OH-, cruzo as cargas e eu vou ter a seguinte fórmula, Ca, parênteses, OH2, né? Quando eu tenho compostos iônicos, ó, esse númerozinho vai vir para cá, vira o índice, esse aqui vem para cá, vira índice com parênteses, né? Fórmula de substância iônica, como já vimos anteriormente. Então, temos aqui duas fórmulas de base. Vou fazer uma terceira, vou fazer aqui em cima, ó. Agora, usando o alumínio, que obrigatoriamente tem carga mais 3, e a hidroxila com carga menos 1. Como é que fica a fórmula disso? Al1, não preciso pôr, OH3. Essas são as fórmulas dessas bases. E como que dá nome para base? Toda base tem um nome começado pela palavra hidróxido. Por quê? Porque ele contém hidroxila. Então, bases são hidróxidos. Esse aqui é o hidróxido de, e como é um metal de carga fixa, eu simplesmente vou pegar o nome do metal. Hidróxido de sódio. Deixa eu escrever mais bonitinho aqui. Então, esse é o hidróxido de sódio. É a soda cáustica, uma base bem conhecida, viu? Nome usual, soda cáustica. Esse outro aqui, esse também é o hidróxido, tá vendo? Toda base, o nome é hidróxido de, vamos ver quem é o metal, cálcio. Fácil demais. Próxima base, hidróxido também, e o metal é alumínio. Então, hidróxido de alumínio. Não tem segredo. As bases, então, são hidróxidos. Bom, e aí temos o nosso segundo caso. Todas as bases que têm metal de carga variável vão ter um comportamento um pouquinho diferente. Então, o que seria um metal de carga variável? Principalmente os metais de transição da parte central da tabela periódica. Eles podem ter mais de uma carga diferente. Vou destacar alguns aqui, ó. Por exemplo, o cobre, em alguns casos, ele tem carga mais 1 ou mais 2. Isso vai interferir na fórmula da base que ele vai formar. Outro bem conhecido, ferro, pode ser 2 ou pode ser 3. Chumbo, 2 e 4. Então, metais de carga variável também podem formar base, eles podem ocupar lá o lugar do M na fórmula, mas como que eu vou diferenciar uma coisa da outra, né? Uma base da outra? Vou pegar o ferro, por exemplo. O ferro, que pode ser 2 ou pode ser 3. Vou colocar separado aqui. Se eu quiser uma base com o ferro 3, a fórmula dessa substância, fazendo ali, né, o cruzamento de cargas, ficará assim, ó, FeOH3. Mas, se o ferro 2 com carga 2 estiver formando uma base, a fórmula será FeOH2. E agora, como eu dou nome para isso? Bom, eu já falei para vocês que todas as bases são hidróxidos. Então, aqui eu tenho o hidróxido de ferro. E aí, gente, eu vou observar a carga. Ferro 3. Então, na nomenclatura, eu acrescento ferro 3. E esse aqui de baixo? Esse aqui é o hidróxido de ferro 2.
Então, esse é o nome dessa base, hidróxido de ferro 2. Essa é a maneira mais simples de dar nome a bases com metais de carga variável. Existe outra possibilidade? Sim. O que acontece é que quando eu tenho metais de carga variável com duas cargas, tem que ser metais com duas cargas possíveis. A gente tem metais com mais cargas, tá? Mas vamos pegar o ferro que já foi exemplo ali. O ferro 2 e o ferro 3, eles podem receber uma nomenclatura diferente. Eu posso fazer o seguinte, o ferro com menor carga ou menor NOx, que é o que a gente vai aprender mais para frente, mas vou chamar de carga por enquanto. Então, menor carga, o finalzinho do nome nós vamos usar oso. E o íon de maior carga, isso para o ferro e para qualquer outro átomo que tenha duas cargas possíveis. Ico. Ah, e como é que isso funciona? Bom, vou escrever aquelas bases novamente, FeOH2. Então, esse aqui fica sendo o hidróxido não só de ferro 2 está certinho, mas eu posso chamar de hidróxido ferroso. Ó, no final do nome eu coloco oso. E esse aqui, FeOH3, ele fica sendo o hidróxido férrico. Então, é uma outra maneira de nomear os hidróxidos, né, de metais de carga variável. Isso funciona com outros íons também? Funciona. Vou dar um exemplo aqui, só que fica muito feio. Ó, o cobre pode ser mais um ou mais dois. Aí, gente, esse aqui fica sendo, ó, menor carga, íon cuproso. E esse aqui é o íon cúprico. Mais um exemplo só, para vocês verem como é que fica esquisito. Ouro. Tem ouro 1 e ouro 3. Esse aqui é o íon auroso. E esse aqui é o íon áurico. Então, como o nome fica muito esquisito para outros metais, eu acho mais bonitinho, né? Eu acho que o nome fica mais sonoro, não sei, usar cobre 1, cobre 2, ouro 1, ouro 3, do que esses nomes. Chumbo fica plúmbico e plumboso. Então, assim, né? É bom saber que existe essa nomenclatura alternativa, mas não é necessário, né, se ater tanto a esses detalhes. Principalmente para nomes estranhos. O ferro é importante saber, ferro e ferroso é possível aparecer em prova. Bom, como as bases, né, dissociam-se em água, o que é dissociar? Quando a base é colocada em água, ela libera o íon OH-. A diferença é que, como o ácido é uma substância covalente, né, ele fazia ligação de compartilhamento de elétrons, e aí ocorre uma quebra de ligação no momento que é colocado na água, a gente chama de ionização. Já as bases, elas já são iônicas, né? As bases, elas já têm um cátion e um ânion formado. A ligação está estabelecida entre o cátion e o ânion. Exemplo, NaOH. Eu já tenho o metal e o ametal ali formando a ligação iônica. Então, as bases, elas não ionizam. Elas liberam os íons, mas a gente dá nome de separação de íons. Então, a gente chama de dissociação. Mas o processo, gente, é semelhante aos ácidos. Quando colocados em água, vai liberar um cátion do metal ali característico e vai liberar o íon hidroxila que toda base contém. Se eu pego uma base com duas hidroxilas, né, uma dibase, vamos falar dessa classificação mais para frente. O processo é semelhante, ó. Lembrando que o cálcio tem carga 2+, família 2A, e eu tenho duas hidroxilas, ó. Então, 2OH-. Cuidado para não escrever jamais coisas desse tipo, ó. Eles estão separados, não podem aparecer esses índices aqui, certo? Vou pegar uma base com mais, AlOH3. Vou arrumar esse L aqui. Quando for colocada em água, vai liberar os íons alumínio, 3+, e as 3 hidroxilas, OH-. Então, todos esses processos descritos aqui são processos de dissociação iônica, separação de íons, certo? Então, a dissociação é característica das bases porque elas são substâncias já iônicas, já existem os íons, eles estão apenas se separando, certo?
por último, para finalizar, né, a definição de base, nós temos uma exceção importante. Nós temos uma base que não é iônica, uma base covalente. Mas para isso precisa entender de fórmula eletrônica. Esta substância, que na sua fórmula original, né, não contém hidroxilas, é uma base. Vamos chegar nisso já. A amônia é uma substância solúvel em água e tem a seguinte fórmula. Eu vou fazer aqui uma tentativa de fórmula representando a geometria, porque ela é piramidal, tá? Mas, enfim, o importante são as ligações aqui e os elétrons disponíveis. Essa substância, ao ser colocada em água, ela sofre um processo. O que acontece é que, vou fazer a molécula de água também, gente, o desenho não está favorecendo, mas enfim, molécula de água. Esse par de elétrons livres aqui, disponível na amônia, pode atrair alguns hidrogênios da água. E pode acontecer esse processo, ó. A molécula de água pode perder esse hidrogênio, que vai vir se ligar aqui, ó, né, nesse par de elétrons livres, e vai sobrar essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura, ela permanece com o elétron que era do hidrogênio. Então, isso aqui é um OH menos. Esse hidrogênio vai embora sem o elétron na forma de H+. Quando esse processo acontece, eu acabo formando um íon positivo, porque esse hidrogênio vem para cá, ó, ele se liga aqui. Deixa eu tentar fazer as ligações. Ó, aqui, aqui, aqui. Só que esse hidrogênio, ele veio sem o elétron, então ele trouxe para cá uma carga positiva e ele deixou o OH- com o elétron. Esse OH- é uma hidroxila, então isso faz com que a amônia, que é esta molécula aqui, seja considerada uma base, amônia A, porque ao ser colocada em água, ela gera íons OH- na água ali, então gera íons hidroxila. Esse novo composto, essa nova substância, ela é um íon, ela é um cátion, e não é mais amônia, agora ela é chamada de amônio. Então, a amônia em água, somente em água, ela é capaz de produzir íons hidroxila, então ela é considerada uma base, e ela forma essa estrutura nova, que é o cátion amônio, além da hidroxila. Em alguns materiais, em alguns livros, vocês podem encontrar o cátion junto com o ânion, então fica NH4+ com OH-, NH4OH. E aí a gente chama essa estrutura, quando escrita junto, né, de hidróxido de amônio. É uma base, neste caso covalente, que só vai existir ali quando a amônia for colocada em água. Este é o único caso de base que não contém metais, é o hidróxido de amônio. Em água, é justamente isso que vocês estão vendo aqui, né? A gente escreve justamente NH4+ aquoso, mais OH-. Este é o único caso importante, então, aqui que eu não vai conter metal na fórmula, ok? Na próxima aula, a gente vai discutir características de ácidos e bases, força, né, se pode ou não ser solúvel em água e alguns outros detalhes importantes, mas em termos de nomenclatura e comportamento em água, é isso que vocês precisam saber sobre ácidos e bases. Então, bons estudos!